Salve, salve galera! E aí, tranquilo? Olha só, hoje nós vamos trabalhar problemas ambientais urbanos, a segunda sequência dessa aula, tá bom? Hoje a gente vai seguir aqui um exercício na página 197, o 6, é um exercício dissertativo, faça ele com bastante calma, desenvolva ali a sua escrita, é um exercício legal, tá bom? Vou tirar esse óculos aqui que tá com claridade. Vai, vamos! Outros exercícios, o 8, 12 e também o 15 são exercícios legais. Gente, esse é um assunto mais leve, tá? Mais tranquilo. Enem gosta de cobrar bastante, então vamos ficar ligado com isso, tá bom? Vamos começar? Você tá vendo com o Léo, né? Eu sei que você tá vendo lá no módulo 97 os problemas ambientais em escala geral, né? Ele falou com você provavelmente sobre a questão da poluição e as fontes poluidoras, as principais fontes poluidoras, principalmente a indústria, né? A indústria, ela gera uma série de resíduos, de problemas e de gases que serão nocivos à nossa saúde e ao meio ambiente. Os automóveis também, né? Por isso que você vê aí uma série de legislações que estão passando a exigir que os veículos tenham uma emissão reduzida, né? Quanto aos gases. Então, esses dois tipos de infraestruturas construídas pelo homem promovem, então, impactos importantes que a gente tem que ficar ligado aí, pensar novas medidas aí, tá bom? Então, vamos lá. Essa segunda parte do módulo aí, né, no módulo 98, pede pra gente falar, galera, sobre as ilhas de calor, tá? Ilhas de calor, essa expressão tão clássica. O que significa ilhas de calor? Principalmente em áreas centrais de grandes núcleos urbanos, a temperatura será maior do que nas adjacências. Por quê, gente? Horas, por conta, tá certo, da grande impermeabilização do solo, por conta da ausência de áreas verdes, por conta, né, de que os raios solares vão incidir nessa porção laterizada, né, concretada, o termo correto, né? E aí você vai gerar um calor além do que é normal, além daquilo que seria normal em outra localidade que não tenha aí construções. Então, os raios solares eles vão bater nas construções. O asfalto, por exemplo, é um grande contribuidor desse processo. Ele esquenta muito rapidamente. Você já sentiu isso aí na ponta dos pés aí, quando você vai pisar em um asfalto quente, você sabe como é que é essa situação. Então o calor vai ficar mais armazenado e isso vai promover um aumento na temperatura. Isso é um dano muito sério para as grandes cidades. Então, qual é o contexto aqui? Uma elevada quantidade de concreto, uma elevada quantidade de asfalto, uma elevada quantidade de prédios, por isso verticalização, e poucas áreas. Você vê aqui na imagem, tá? Acompanhe no seu slide aí, um mapa térmico da cidade de São Paulo. E aqui você vê na zona sul de São Paulo, que é uma região já mais próxima à Serra do Mar, indo em direção ao litoral, que, portanto, a concentração de prédios ela é bem menor do que aqui na zona central. As temperaturas elas são muito menores, né? Coisa de 2, 3 graus às vezes de diferença. Então, no sul da cidade, onde há mata e quase não existem prédios nem casas, as temperaturas são bem mais baixas, tá bom? Então, aquela porção ali, quando você já tem a Serra do Mar, né? O município de São Paulo ele é bem gigante, tá? Ali você vai ter uma temperatura um pouco mais amena, beleza? Vamos lá, vamos prosseguindo aqui a ideia da ilha de calor, tá? Dá uma olhada na tela aqui, gente. Então, isso que eu tô querendo explicar para você, olha, o calor, como ele vai se concentrar, o centro comercial de cidades, isso se aplica também aí em São José do Rio Preto, tá bom? Nas cidades adjacentes, inclusive em pequenas cidades, onde você tem núcleos urbanos, a temperatura ela é ligeiramente maior do que no campo. Quanto mais você tem uma cidade urbanizada, densa, né? Quanto maior a metrópole, maior essa diferença em relação à periferia, né? Então, as temperaturas elas serão maiores nessas regiões. Tudo bem? Beleza? Então, o conceito de ilhas de calor, não vai esquecer mais, tá bom? Elevada concentração de prédios, verticalização, asfalto, poucas áreas verdes. Fechou? Um outro conceito importante também, que é trivial, né? Tá no nosso dia a dia, é o efeito estufa. O efeito estufa,
Muita gente já colocou em prova minha que o efeito estufa é um fenômeno provocado pelo homem, justamente por conta da emissão de gases, né, de automóveis, enfim, tá errado, tá? O efeito estufa ele é vital para a gente e ele é um fenômeno natural, tá bom? O problema é que o efeito estufa ele está sofrendo um processo de desequilíbrio, né? As ações humanas, sim, elas vão aumentar a quantidade dos gases na atmosfera e isso vai atrapalhar e aí vai promover o aquecimento global e as mudanças climáticas. Então, o que é o efeito estufa, gente? Ó, peguei aqui do trecho do livro de vocês. É um fenômeno natural responsável pelo aquecimento da atmosfera. Deixa eu pegar meu óculos, não enxergo nada, né? Em decorrência de certos gases, como óxido nitroso, metano, clorofluorcarbono e principalmente o gás carbônico. Tais gases apresentam a mesma propriedade de vidros transparentes, utilizados em estufas, pois deixam passar a luz solar, entretanto impedem a saída do calor, bloqueando e evitando a volta de parte da radiação irradiada pela Terra. Então isso é importante, cara, que você tenha essa dimensão de que o efeito estufa ele serve, né? A própria expressão efeito estufa já dá uma facilidade para a gente entender o processo. Os gases, né? Eles permitem que o calor fique retido na Terra. Essa é uma das grandes jogadas desse planeta que nós vivemos, que por sua vez possibilita a vida, tá? Se não fosse o efeito estufa, nós não estaríamos aqui. Então, o acúmulo de CO2 no ar aumenta o efeito estufa. O gás carbônico permite a passagem da luz do sol, mas retém o calor gerado. A remoção de CO2 do ar pela fotossíntese da planta e algas diminui o efeito estufa. Então, quando você tem uma emissão muito maior, aí você não vai ter o equilíbrio mantido. Paralelo a isso, quando você tira as porções vegetais, né? No caso, quando você promove o desmatamento e queimadas, aí você tem um outro problema, porque essas vegetações não vão conseguir sequestrar o carbono e, portanto, a gente vai ter problemas aí. Tudo bem? Então, cara, é importante que você aplique esse conceito. Ó, a tela ficou praticamente escura, mas eu quero que você puxe aí na sua casa, depois a telinha que está escrito assim, ó, smog. Você tá vendo um reflexo meu, inclusive, aí, né? Por quê? Porque a poluição na região ali, na cidade, é uma cidade cheia de prédios aqui, ela é tão grande que às vezes você não consegue nem visualizar, né, numa visão aérea, você não consegue visualizar as cidades aí, justamente por conta do tal do smog. O que é o smog? É concentração de poluentes aí, beleza? Tem um outro tipo de poluição urbana, né, que é a tal da eutrofização, galera. O que é isso? Eutrofização. Você trabalha na biologia também, tá? É quando você tem a emissão de esgoto, tá? Que é rico em matéria orgânica, e aí a água ela vai ficar contaminada, a quantidade de bactérias vão consumir o oxigênio da água, a água vai ficar escura, o sol, a luz do sol não vai conseguir penetrar e o teor de oxigênio naquele ambiente vai diminuir de uma escala absurda. Você promove o processo de eutrofização, destrói toda a vida que está ali, essa água fica lodosa, fica fétida, né, mal cheirosa, e isso é um problema muito sério. Eutrofização é o acúmulo de matéria orgânica. Fechou? Tranquilo? Um outro processo que você viu também no módulo 97, talvez, que é o processo de acidificação oceânica, que é uma consequência do efeito estufa promovido pelo homem, né? Ou seja, a emissão dos gases por meio aí da indústria, dos automóveis e de outros tipos. O que acontece? Esse gás carbônico, né, vai ser absorvido pelo próprio oceano, vai formar aquilo que chamamos como acidificação oceânica. Aliás, gente, eu e o Brunão, um beijo pro Bruno de Química, que eu amo ele, que homem lindo, nossa, né? Nós fizemos uma live outro dia falando sobre esse processo. Ele explicou quimicamente que a acidificação oceânica é a diminuição do pH, né, por conta do aumento da emissão de gases carbônicos aí, promovidos pela queima de combustíveis fósseis, né? E isso promove uma alteração lá no oceano também, tá bom? Ou seja, um conceito biológico e químico aí que é importante. Beleza? Tranquilo, ó. Então nós falamos nessa aula de ilhas de calor, de efeito estufa, falamos sobre o smog, citei a questão aqui da eutrofização. Para fechar essa aulinha bem tranquilinha, eu quero que você veja comigo aqui, ó, esse exercício. Vou colocar bem
próximo aqui, vai ter que pôr um pouquinho mais pro lado, assim você tá enxergando bem. Eu sei que você não tem aí problema com reflexo. Vamos lá, FUVEST, ó. FUVEST falou assim, gente, tô aqui do teu lado, ó. O efeito estufa e o lixo são talvez as duas manifestações mais contraditórias da vontade de dominação da natureza, posta em prática pela racionalidade instrumental e sua tecnociência, com o objetivo de aumentar a produtividade, que na prática significa submeter os tempos de cada ente, seja ele mineral, vegetal ou animal, a um tempo da concorrência e da acumulação de capital. Esqueceu-se de que o trabalho dissipa energia sob forma de calor, na forma de efeito estufa, e que a desagregação da matéria ao longo do tempo torna-a irreversível na forma de lixo. O que o texto quis trazer para a gente, né? Ele quis dizer a produção do lixo, né? As atividades humanas vão promover, portanto, aí uma série de discussões, né? E justamente está dando aí uma cutucada no sistema capitalista. Então vamos lá. Conforme a afirmação, é correto afirmar que o aumento da produtividade será possível vencer o efeito estufa e superar o problema de produção de lixo? Quando eu aumento a produtividade, eu aumento a emissão de gases. Então, isso aí não é certo. A humanidade superou os problemas decorrentes da produção de lixo graças à racionalidade instrumental e à tecnociência? É isso, gente? Não, né? Infelizmente, a gente está produzindo uma grande quantidade de lixo sem parar. Os tempos da consciência e da acumulação de capital vêm sendo subordinados ao tempo da natureza? Tá viajando aí essa questão. A C tá errada. A aceleração do tempo de acumulação de capital permite eliminar a irreversibilidade da produção de lixo? Não tem como, né, pessoal? A produção do lixo ela sempre vai aumentar de acordo com a demanda, com a quantidade de pessoas. Portanto, a letra E, ó, a busca pelo aumento da produtividade impõe a diferentes elementos da natureza o tempo dos interesses capitalistas. Perfeito, né? Isso aqui tem muito a ver, inclusive, com aquela sequência de aulas que nós tivemos no começo do ano, ainda nas aulas presenciais. Lembra que a gente falou sobre as fases do capitalismo? A busca pelo aumento da produtividade, sobretudo na segunda fase do capitalismo, aquela conhecida como capitalismo industrial. Então, a letra E é a nossa correta aí, essa questão da FUVEST. Tudo bem? Beleza? Então tá bom, letra E. Vamos terminar aqui essa 2 aqui, da Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Ele fala assim, ó, a metropolização resulta de uma intervenção humana extensa e profunda sobre a superfície da Terra, uma vez que implica alterações significativas da paisagem e da qualidade de vida da população urbana. Entre os impactos ambientais causados pela intervenção humana no ambiente urbano, pode-se destacar o quê? Letra A formação de ilhas de calor na periferia. Forma ilhas de calor na periferia? Tá errado. Não vou nem perder tempo com essa questão aqui. A maior ocorrência de chuvas torrenciais nas metrópoles em relação às áreas rurais adjacentes, em razão da grande quantidade de material particulado em suspensão, favorecendo a condensação da água. Isso faz sentido, né, pessoal? Porque a água acaba sofrendo um processo de condensação mais abrangente, tá bom? Então, a 2 aí faz sentido. A grande poluição do ar e a consequente intensificação dos problemas respiratórios agravados pelo fenômeno climático de inversão térmica, que ocorre principalmente no inverno, tá certo, né? Você viu, inclusive, aí essa definição com o tio Léo. 2 e 3 estão corretas. 2 e 3 é aqui a nossa letra C. A 4, só para finalizar, o aumento do efeito estufa gerado pelo movimento do ar das zonas rurais para as zonas urbanas, levando a temperatura nas cidades. Viajou, né? Afirmação 4. Portanto, a 2 e a 3 é a nossa correta mesmo, de modo que nós finalizamos, então, esse módulo aí com a letra C, a nossa última alternativa. Gente, tranquilo, então? Você viu que essa aula é bem tranquilinha? A gente pode voltar na próxima aula a falar sobre lixo, enchentes, deslizamentos, outros problemas ambientais urbanos. Eu fico por aqui, espero que vocês estejam bem, estou com saudades, logo a gente tá junto de novo. Valeu? Valeu, galera. Tchau, tchau. Se cuida.